aqui na ADEP TV. Hoje temos um convidado especial que nos está a ver, que nos está a acompanhar, aliás, do Brasil, Dr. Júlio Pérez. E antes de mais quero agradecer-lhe o seu tempo, estar aqui hoje connosco, e passo a apresentá-lo de uma forma muito sucinta, naturalmente. O Júlio Pérez é psicólogo e neurocientista, é autor do livro Trauma e Superação, o que a psicologia e a neurociência e a espiritualidade ensinam, e desenvolve investigação científica em várias áreas. E a nossa conversa de hoje está relacionada com uma investigação realizada em 2012, e uma das investigações, e essa pesquisa que envolveu cientistas da Universidade de São Paulo e de diversas outras universidades, não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos, como a Universidade de Thomas Jefferson. E este trabalho foi publicado numa revista científica indexada, a PLOS One, acho que disse da forma correta, e avaliaram a atividade cerebral de médios em transe mediúnico. Portanto, aqui o objetivo seria como é que é a atividade cerebral do médium que está em transe. Foi este o estudo que foi realizado. Já agora, esse estudo, ficará o link disponível nos comentários para quem quiser consultar. Ele está em inglês, um estudo que está, como é característico nos artigos científicos, está resumido e poderá ouvir mais informação, apesar de ser bastante técnica. Neste caso, vamos tentar tornar essa informação mais fácil de ser digerida, não é? Para se calhar um leigo. A mediunidade em causa, neste caso, foi a psicografia, portanto, existem vários tipos de mediunidade, tal como podemos estudar no espiritismo. A psicografia foi a que foi estudada neste caso, portanto, é uma das variantes do transe mediúnico, em que, neste caso, que os espíritos escrevem através dos médiuns. A psicografia será isso. E nesta pesquisa comparou os gráficos da atividade cerebral durante a ação a psicografar, portanto a escrever sobre a ação dos espíritos, e posteriormente, enquanto redigiam eles próprios um texto sem estar em transe, para poderem comparar e utilizando equipamentos específicos para o efeito. A equipa do Dr. Júlio Pérez juntou voluntários que tinham entre 15 e 47 anos de experiência em psicografia. Não de idade, portanto, de experiência de psicografia, o que é bastante. É verdade. Aliás, eu estive a ver aqui também o seu artigo, eu creio que até tinha alguns com menos de 15 anos de experiência, também compararam com alguns menos experientes, me parece, mas depois poderá elucidar sobre isso. Bem, então, dando-lhe as boas-vindas e começando com a primeira questão, que diferenças encontraram no comportamento do cérebro durante a escrita em transe mediúnico e fora dele? Esta é a primeira questão que tenho a colocar. Ótimo. Sobre este tema. Bom, em primeiro lugar, um grande prazer estar aqui com o Vasco, com o querido amigo Jorge Gomes, um amigo de longa data, e que eu tenho uma imensa estima. O Jorge Gomes é um companheiro que assim, traz enriquecimentos intelectuais, espirituais. Há muitos anos, nos conhecemos há mais de 30 anos. Muito então, tempo. É uma alegria estar com todos que nos assistem, especialmente com o Jorge Gomes e o querido Vasco, que nos entrevista agora. Muito bem, uma breve introdução a respeito de como surgiram as ideias iniciais para esse estudo. Esse é o primeiro estudo mundial a respeito do que acontece no cérebro de médiuns durante a comunicação mediúnica, evidente, e usando-se um método de neuroimagem. Eu sou psicólogo clínico há 32 anos e desde a minha formação eu sempre tive a motivação de integrar a espiritualidade na minha prática clínica. E é claro que nessa integração eu fui buscando vários caminhos exequíveis também de pesquisa
possibilidades de investigação do impacto da espiritualidade no set terapêutico em relação aos pacientes que buscam auxílio, especialmente pacientes com transtornos ansiosos, que compreendem as fobias específicas, o transtorno do pânico, o transtorno do estresse pós-traumático, a ansiedade generalizada e também, claro, os pacientes portadores de depressão. E que nessa fase tão singular que a humanidade atravessa, vem aumentando e significativamente o número de pessoas com sofrimentos psíquicos, emocionais, dentro desse leque dos transtornos ansiosos e depressivos. Pois bem, como psicólogo clínico, lembrando da raiz dessa palavra, psicologia, o estudo do espírito, da psique, me veio sempre à mente como estudar o espírito, como estudar o sopro, espíritus do latim, o sopro não palpável, com um método que pudesse, de fato, mensurar de maneira material a influência espiritual. Como? Como responder essas perguntas desafiadoras? Logo, logo, depois do contato com o querido Andrew Newberg, pensando a respeito de desenhos funcionais, nós chegamos a um consenso. Poderíamos estudar a comunicação espiritual. Podemos estudar o não palpável, o espírito, o sopro consciencial através dos comunicantes. E foi justamente o que Allan Kardec realizou em seus estudos. Ele justamente trabalhou com médiuns robustos e que podiam favorecer a conversa do investigador com os espíritos comunicantes através dos médiuns. Pois bem, assim começou o desenho funcional em neuroimagem do primeiro estudo mundial que envolveu médiuns durante a comunicação psicográfica. Como vocês sabem, a psicografia é a escrita mediúnica. Um espírito comunicante estaria trazendo os conteúdos através dos médiuns que imprimem em textos psicografados. É evidente que todos saibam o que é psicografia, mas eu não posso correr o risco de não definir esses conceitos logo a priori. Pois bem, então o que fizemos justamente? Considerando que o objeto de estudo seriam os médiuns, nós definimos as tarefas. Vamos comparar a escrita mediúnica com um texto original fora do transe mediúnico. Nós pensamos em duas fotografias, duas neuroimagens do cérebro, em relação a essas duas condições. A comunicação escrita durante o transe mediúnico e a comunicação com o próprio indivíduo fora do transe mediúnico, igualmente escrita. Como método, isso nos permite aplicar estratégias estatísticas, comparativas, de uma maneira exequível. Se nós, considerando o primeiro estudo mundial a respeito do tema, mediunidade, comunicação espiritual e neuroimagem, se nós buscássemos um tipo de investigação, por exemplo, de clarividência, quer dizer, o médium vendo os espíritos, ou clareaudiência, o médium ouvindo as comunicações espirituais,
seriam variáveis muito difíceis de controlar. No entanto, a escrita nos pareceu uma possibilidade muito mais tranquila, mais fácil em relação ao controle ou rigor metodológico. Pois bem, avaliamos 10 médiuns, como muito bem o Vasco descreveu, 5 médiuns com longa experiência, com em torno de 30 anos a média de mediunidade, e 5 médiuns com pouca experiência em termos cronológicos. 2 anos, por exemplo, de prática mediúnica. E nós pudemos, então, avaliar as neuroimagens desses 10 médiuns comparativamente. O que será que aconteceu, agora respondendo objetivamente a primeira pergunta do Vasco? Verdade, estamos curiosos. Quando nós comparamos a condição mediúnica com a condição fora do transe, observamos que, paradoxalmente, o fluxo sanguíneo cerebral nas regiões relacionadas ao planejamento, à criatividade, foi menor durante a psicografia, em comparação com a confecção do texto original sem o transe mediúnico. No entanto, o detalhe... Desculpa interromper. Claro, vocês tinham alguma expectativa em relação a essas imagens? Tinham alguma ideia? Nós achamos que vai acontecer alguma coisa, embora não se deva ter expectativas quando se faz este tipo de estudos, claro. Mas tinha alguma expectativa criada? Claro que sim. É necessário construir hipóteses a priori antes de um estudo. E a nossa hipótese a priori seria que nenhuma alteração poderia acontecer entre as duas condições. Por quê? Seriam textos. E o cérebro recruta, ou o indivíduo, melhor dizendo, recruta circuitos neurais idênticos para a confecção de textos similares. E um dos aspectos do nosso método, né, nosso desenho experimental, foi o seguinte: o médium deveria escrever fora do transe mediúnico sobre um texto que ele habitualmente recebe em suas tarefas mediúnicas, em seus centros espíritas. Então, o que significa isso na prática? Que o tema seria similar. Por exemplo, eu vou escrever sobre compaixão, considerando que as minhas psicografias, grande parte delas, envolvem compaixão. Correto. Então, nossa boa observação. Hipótese, a priori, seria que não houvesse diferenças significativas entre uma condição e outra. Mas os achados nos surpreenderam. Por quê? Houve diferenças significativas em relação ao fluxo sanguíneo nas regiões de planejamento, criatividade, comparativamente às duas situações. Menor atividade cerebral durante a psicografia e maior atividade cerebral, maior fluxo sanguíneo, respostas hemodinâmicas, sinápticas, durante a escrita fora do transe. No entanto, o paradoxo científico entra no seguinte contexto: nós comparamos também a complexidade dos dois tipos de textos. Se o Vasco, por gentileza, puder mostrar a tabela que revela justamente a complexidade do texto psicografado e a complexidade do texto... Será a tabela 2? A tabela 3, correto? Isso, exatamente, é essa tabela que vocês veem agora.
se fosse possível ampliar, talvez melhoraria Sim, vou ampliar a aqui. visualização. Isso, ótimo. Então, nós avaliamos a complexidade dos textos psicografados e dos textos escritos fora do transe mediúnico. E esses critérios de avaliação envolveram 6 aspectos, por exemplo, concordância verbal, estrutura narrativa, pontuação, quer dizer, uma série de elementos que um especialista em correções de dissertações de vestibulares, o doutor Alexandre Caroli, sem saber qual texto ele estava avaliando, a gente chama de avaliação cega, pontuou justamente através desses 6 critérios a complexidade dos textos. E nós observamos com esses achados que os textos psicografados foram mais complexos do que os textos escritos fora do transe mediúnico. Onde que está o paradoxo científico? A literatura mostra, em grande parte, que para atividades mais complexas, por exemplo, o enxadrista, aquele jogador que antecipa 20 jogadas complexas, né, em relação ao adversário, num jogo de xadrez, quanto mais complexo for o planejamento, maior é a atividade encefálica, maior recrutamento dos circuitos neurais acontece, maior atividade, fluxo sanguíneo, respostas sinápticas acontecem comparativamente a uma situação menos complexa, assim como tantos outros exemplos. Neste caso que eu acabei de assinalar, é psicografia com o P, é psicografia, correto? Que tem uma pontuação de 18. E o CT é a escrita normal. Control text. Isso. Muito bem. É Portanto, o texto controle. Os P's tiveram sempre, ao que parece, tiveram sempre maior complexidade. Isso. No entanto, em termos de neuroimagem, se, por favor, o Vasco puder mostrar a imagem agora, nós observamos que o fluxo sanguíneo para as psicografias foi menor. Então, a hipótese seria, para a geração de um texto mais complexo, maior atividade encefálica aconteceria. E o contrário aconteceu. Isso nos chamou a atenção, assim como chamou também a atenção da comunidade científica. Especialmente os médiuns com mais experiência mostraram esses resultados com maior significância. Todos eles, os médiuns beginners, quer dizer, os iniciantes, e os médiuns experientes, mostraram essa mesma relação. No entanto, os médiuns experientes tiveram essa relação mais destacada, um menor fluxo sanguíneo para a confecção de textos psicografados mais complexos, comparados à condição controle de escrita fora do transe mediúnico. Neste caso, estas imagens que estamos a ver do cérebro, estas áreas a cores, o que é que significam? Foram as áreas envolvidas nas 2 condições de escrita. Tanto a escrita durante o transe mediúnico, a comunicação mediúnica, e a escrita fora do transe mediúnico. Então, são áreas associadas, eu não gostaria de tornar essa fala, vamos dizer, muito técnica, né, como o Vasco sugeriu no início, mas áreas associadas à motricidade, ao planejamento, à orientação, inclusive, temporal do texto, quer dizer, uma série de circuitos que a gente chama atencionais, de planejamento e de criatividade.
E não houve, por exemplo, uma outra área qualquer do cérebro que tenha sido mais ativada para quem estava em transe? Ao contrário, menos ativada para a De uma confecção. forma, geral, todas as áreas, não houve nenhuma exceção, nenhuma outra área que por acaso tivesse mais atividade para receber o transe mediúnico, ou para receber o espírito, neste caso. Não, porque nós comparamos essas duas tarefas e justamente o que nos surpreendeu foi a significativa diferença em relação ao fluxo sanguíneo e à complexidade do texto psicografado. E nós discutimos esses achados, né? São várias as possibilidades de interpretações, discussões, etc. Mas nós consideramos e valorizamos muito a hipótese dos próprios médiuns. Como os médiuns explicaram esses achados quando nós revelamos em primeiríssima mão esses resultados de neuroimagem, de complexidade do texto, etc. Unanimidade. Os médiuns disseram, não foi o nosso cérebro que planejou esses conteúdos, mas os espíritos comunicantes. Portanto, enquanto eu escrevia o meu texto, eu me esforcei, eu planejei, era o meu cérebro em andamento. Quando eu psicografei, especialmente os médiuns mais experientes, os espíritos comunicantes planejaram os conteúdos, e não eu próprio, mediado pelo meu cérebro. Então, esse é um achado que impactou a comunidade científica de maneira bastante interessante, e eu gosto de mencionar um e-mail que eu recebi de um psiquiatra austríaco, que primeiramente elogiou o estudo, etc., e em seguida disse, eu vou revisitar os meus arquivos de todos os pacientes que eu diagnostiquei como um episódio psicótico, sem considerar a possibilidade de uma expressão mediúnica. Então, vejam que interessante, né? Eu não estou dizendo com isso que... E esse contacto que recebeu era de um médico espírita ou não espírita? Não espírita. Nós estamos falando de uma comunidade científica imensamente materialista e que biologiza a experiência, como se o cérebro, por si só, produzisse a consciência. E que não houvesse vida uma outra curiosidade além aqui no início. da consciência mediada pelo cérebro, né? Uma outra curiosidade. Aqui no início do artigo temos vários intervenientes, julgo que são os vários profissionais envolvidos neste estudo. Temos aqui 2, 4, 5 pessoas. Exato. Estas pessoas, algumas eram espíritas, outras não espíritas, eram todas espíritas? São todos colegas que se debruçaram pelo mesmo tema desde muito cedo e que quiseram, no meio científico, acadêmico, estudar com critérios rigorosamente científicos o fenômeno espiritual. Dr. Alexander de Almeida, Dr. Leonardo Caixeta, Dr. Frederico Leão, Dr. Andrew Newberg. São colegas queridos e que compartilham do rigor científico em relação a essa perspectiva dos estudos embrionários. É uma frente, é uma linha de pesquisa nascente. Começou há muito pouco tempo. Vejam, esse foi o primeiro estudo publicado em 2012, penso eu. 2012. 2012, sim. E é claro que a partir desse primeiro estudo, outros centros, outros grupos
quiseram também investigar a comunicação espiritual. O nosso próprio grupo realizou essa mesma linha de pesquisa, vários outros estudos, comparando, inclusive, as expressões mediúnicas com as expressões psicóticas, esquizofrênicas. Esse estudo, liderado pela doutora Alessandra Manieri, na Universidade de Aachen, na Alemanha, mostrou de maneira muito interessante que as reciprocidades neurais são similares durante as experiências mediúnicas, que parecem experiências psicóticas, comparadas com experiências de fato psicóticas de pacientes esquizofrênicos. No entanto, o grande diferencial é que os médiuns podem entrar voluntariamente nesse estado mediúnico e também sair desse estado, enquanto os psicóticos, esquizofrênicos, não têm essa chave de entrada e de saída. Então, vejam, a perspectiva... Para um profissional que não seja espiritual ou espírita, talvez seja difícil conseguir fazer essa distinção, não é? Sim, mas o diagnóstico diferencial é importantíssimo. Então, trazendo o exemplo desse psiquiatra austríaco, ele escreveu o seguinte: olha, eu não cogitei a possibilidade dos surtos psicóticos, dos supostos delírios, as visões, serem eventualmente experiências espirituais. E eu estou revisitando todos os meus arquivos e chamando todos os meus pacientes diagnosticados como esquizofrênicos para avaliar essa hipótese. Então, veja, o estudo, com todo o empenho, com toda a energia, né, investida, já valeu por esse único olhar. No entanto, em relação ao PLOS ONE, que nós publicamos conscientemente, né, numa revista científica de amplo acesso, gratuito acesso, bateu o recorde de downloads nos 5 primeiros dias. Esse é um dado muito interessante. Muito interessante. Por quê? E já Os agora, quem quiser profissionais querem descarregar, saber está a nos respeito. comentários. Tem o link que vocês podem acessar tranquilamente esse estudo original. Agora, tem também a divulgação científica, que é um texto mais, vamos dizer, para o público geral, que se vocês quiserem acessar, no meu site, julioperes.com.br, tem ali também, de livre acesso, gratuito, essa possibilidade. Então, são vários os outros artigos que vocês encontrarão livremente nesses meus 2 sites, julioperes.com.br ou clinicajulioperes.com.br. O fato, voltando ao tema, é que é ainda uma linha de pesquisa muito, muito embrionária. E nós precisamos distinguir a experiência espiritual saudável. Todos os médiuns que nós estudamos, por exemplo, nesse primeiro estudo publicado na PLOS ONE, foram avaliados pelo Dr. Alexandre Moreira Almeida através de um screening de escalas para observar se havia, por exemplo, distúrbios psiquiátricos que pudessem influenciar esses achados. E nós elegemos todos os médiuns saudáveis, com uma vida ajustada, familiar, profissional, sem transtornos psiquiátricos. Por que nós tomamos esse cuidado? Porque, como a academia ainda está modificando, mas ainda prevalece o olhar que biologiza exclusivamente as experiências psíquicas, mediunidade se relaciona com um termo de anomalia ou um transtorno psiquiátrico.
E nós precisamos diferenciar esses estados. Entendam bem, eu não estou dizendo que todas as expressões mediúnicas são psiquiátricas e que nem todas as expressões psiquiátricas são mediúnicas, mas precisamos ter critérios diagnósticos para separar uma condição da outra. Por quê? Se uma emergência espiritual, por exemplo, um garoto de 15 anos, começa a ver espíritos e é diagnosticado por um psiquiatra como um surto psicótico e começa a tomar seus medicamentos, etc., ele corre o risco de fazer uma carreira psiquiátrica, de doente psiquiátrico. No entanto, se não houver o medicamento correto num episódio de fato psicótico de um outro indivíduo que de fato traga essa bagagem da esquizofrenia ou de transtornos psiquiátricos, e ele não for medicado, os riscos são imensamente perigosos, de fato. Ele precisa do medicamento para proteção dele próprio. Então, observem como nós precisamos dos diagnósticos diferenciais entre o que é uma expressão saudável e o que é uma expressão patológica em termos de visões, audições, que possam se assemelhar, em termos neurais, inclusive, com expressões psicóticas. Uhum. Há bocadinho estava a falar dos voluntários que estavam a participar. Portanto, participaram 10 voluntários, uns com mais, outros com menos experiência. E, portanto, como é que eles se caracterizavam? Era diversificado do ponto de vista de profissões, atividades, idades? Era uma amostra diversificada. Uma outra questão que surgiu é... E claro que este estudo tem características específicas precisamente pela área, mas normalmente as amostragens, não nestes casos, mas em outro tipo de dados, são maiores. Ou seja, considera que neste caso o número de amostras 10 é significativo para tirar as conclusões deste artigo? Por um lado é essa a questão. Por outro lado, como é que é caracterizada a amostra em termos de diversidade? Sim, nós tentamos homogeneizar a amostra tanto quanto possível. Então, há vários critérios envolvidos. Voluntários rígidos, sem transtornos psiquiátricos, sem doenças neurológicas, ajustados em relação à profissão, à família, de uma maneira geral. Voluntários saudáveis, destros. Por quê? Nós sabemos que há uma questão de reciprocidade neural em relação aos destros e os canhestros. Então, nós também homogeneizamos essa amostra. Tempo de prática mediúnica. Nós quisemos estudar os voluntários com uma longa prática e também os voluntários com uma prática mediúnica inicial. E é interessante a sua pergunta, Vasco, porque, de fato, o número de sujeitos de amostras para estudos com neuroimagem, geralmente é maior. No entanto, 10 médiums que compuseram a nossa amostra foram bastante em termos de força, de poder, de significância estatística. Mas, a princípio, era uma pergunta. Veja, a gente não sabia o que poderia acontecer. Poderia ser um piloto, inclusive, do tipo, olha, tentamos 10 voluntários, nada aconteceu, portanto, fica para um próximo estudo de colegas a possibilidade de envolver uma amostra relativamente superior ou... claro, assim caminha os avanços científicos, né? Nós não reinventamos a roda. Nós Exato. Há encadeamento entre os estudos científicos, não é? Isso. No Essa entanto, o que seria um piloto, pela força estatística desses 10 sujeitos estudados,
se tornou uma pesquisa robusta e não propriamente um piloto, um estudo piloto. Curioso Então, isso, realmente. esse é um dado Com tão muito poucas pessoas interessante conseguir ser esses dados robustos, sem dúvida. Foi esse algo que poder chamou a estatístico. atenção, exatamente, sim, não é É habitual não, com um verdade. número tão baixo. Aqui uma outra questão também relacionada é que, de facto, estudar a área espiritual do ponto de vista científico ou dos padrões científicos atuais tem dificuldades metodológicas mais expressivas nesta investigação científica do que em outras áreas? Eu acredito que sim, porque não temos tantos estudos, né? Por exemplo, se a gente for para a Verdade, pois. literatura de transtorno de estresse pós-traumático ou memórias traumáticas, que é também uma das minhas linhas de pesquisa em neuroimagem, nós temos assim, centenas de estudos realizados com neuroimagem relacionados ao transtorno de estresse pós-traumático. Então, é muito mais fácil você ir pelo E ajuda a caminho... dar força à própria investigação, a ver investigações anteriores, não é? Ajuda a dar consistência, não é? Claro, por isso foi tão importante o início dessa linha de pesquisa. A linha de pesquisa continua, a investigação da comunicação espiritual através da neuroimagem continua em curso. Isso é muito bom, É muito muito bom. bom. É muito bom. Olha, e passo ponto para a próxima questão, que é, realmente referiu-nos que este estudo em particular foi o primeiro no mundo que foi realizado, curioso, só em 2012 é que foi a primeira vez que foi realizado, mas, de uma forma geral, a mediunidade também em outras suas expressões, para além da psicografia, nesse segmento, ou paralelamente, ou em outras áreas, tem sido estudado recentemente também por mais profissionais da área? Tem havido um aflorar mais deste tipo de estudos? Sim, sim. Porque os Mesmo em outras grupos... áreas, mesmo em outras áreas da espiritualidade? sim, sim. Por exemplo, um grupo de neurociências da Universidade New South Wales, da Austrália, tendo visto o artigo, me convidou para fazer uma palestra para o grupo e desenvolver um estudo para justamente investigar as expressões de comunicação espiritual da comunidade aborígene. Eles têm uma expressão chamada dot paintings, aqueles quadros, aquelas pinturas em pontinhos. Então eu fui, a questão de alguns anos, fazer uma palestra e orientar as possibilidades de desenhos funcionais em neuroimagem para que eles pudessem investigar uma comunicação mediúnica dos aborígenes através dos dot paintings, o que é muito interessante. Para citar um exemplo, é claro que o nosso grupo continuou trabalhando também nessa linha de pesquisa. Nós fizemos um estudo também na Universidade de Aachen com médiums pintores. Talvez numa outra oportunidade eu possa falar sobre esse estudo, mas o fato é que dessa vez a pintura mediúnica foi estudada através da ressonância magnética funcional. Quer dizer, um outro método de neuroimagem, e assim estamos desbravando, né, esse território tão Curioso. importante. Esse estudo que refere da pintura mediúnica, a psicopictografia, não tem a ver com o estudo que fizeram da temperatura corporal, que era diferente de um lado do corpo e do outro, em relação... Estou-me a recordar, não sei se isso se houve investigação, mas recordo-me de um médium de pintura mediúnica que estaria a pintar com as duas mãos, de espíritos diferentes, e que teria temperaturas diferentes do lado do corpo e outras características também inerentes. Não sei se foi objeto de um estudo científico, mas lembro-me de ver essa informação também, curiosamente, sim. Sim, há muito a se estudar, há muito a se estudar. No Muito bem. caso, o nosso alvo foi neuroimagem, quer dizer,
quais são as manifestações cerebrais que acontecem durante a pintura mediúnica e durante a pintura fora do transe mediúnico, né? Só que o estudo foi mais complexo, envolvendo feedbacks verdadeiros e feedbacks falsos, mas seria, vamos dizer, demandaria um pouco mais de tempo para a gente conversar a esse respeito. Uhum. Olha, tenho aqui uma pergunta do público, uma pergunta difícil para si. Pois Vamos não. lá. Olha, então, pergunta aqui o Nando Garcia. Como é que, onde podemos encontrar o limite entre o mediúnico e o psíquico? Como diferenciar? Excelente pergunta, excelente pergunta. Então, as experiências mediúnicas, especialmente aquelas que nós chamamos mecânicas, sem a consciência a respeito dos conteúdos escritos, por exemplo, como o médium Chico Xavier e outros médiums realizaram, que eles não tinham a menor consciência a respeito dos conteúdos que eles escreviam. Eram expressões não conectadas ao psiquismo dos médiums. Agora, as experiências conscientes, existe também, né, que é a mediunidade que alguns psicógrafos referem. Eu ouço como se fosse um ditado, mas a minha consciência está preservada. Eu recebo a primeira palavra e o fluxo vem. E eu tenho consciência a respeito do fluxo. Agora, como diferenciar uma condição de outra? Isso é muito interessante. Por exemplo, psicografias que trazem conteúdos que o médium desconhece, que o consulente, quer dizer, a quem se destina a psicografia, também desconhece, nos trazem assim uma série de questionamentos. A gente vai tirando as hipóteses. Seria telepatia? Não, não poderia ser telepatia, ou um poder psíquico do próprio médium que pudesse captar uma informação que o médium desconhecesse ou que o próprio consulente desconhecesse e que fosse verificada como assertiva em relação a uma ocorrência X. Eu vou dar um exemplo concreto. Um dos médiums que nós estudamos, em certa ocasião, ele psicografou para um dos consulentes, se encontrava no centro espírita, com detalhes muito finos. O seu tio se encontra agora em alto risco de cometer suicídio. Ele tem um revólver na segunda gaveta do seu armário no quarto e é fundamental que nesse momento você, citou o nome, interaja de maneira a evitar o suicídio do seu tio, porque ele está sofrendo um ataque espiritual e não é o tempo dele morrer. E de fato, esse consulente não tinha a menor ideia que o tio pudesse um dia pensar em suicídio. O tio não havia comunicado isso para ninguém. Foi uma grande surpresa. Quer dizer, então o psiquismo do indivíduo, do médium, não poderia, vamos dizer, descrever tantas situações com tanta qualidade, com tanta precisão e que foram confirmadas a posteriori. E se for, por exemplo, um médium um pouco experiente, ainda pouco conhecedor, ainda inseguro, talvez, ele se calhar vai sempre questionar, será meu, será anímico, será mediúnico, não havendo essa experiência, esse conhecimento, ele poderá ter alguma forma de tentar destrinçar isso, ou isso é um percurso que se vai fazendo ao longo do tempo, também de autoconhecimento? Muito boa pergunta, Vasco, porque o questionamento é fundamental que o médium faça. Até que ponto esse conteúdo é meu e até que ponto é uma comunicação espiritual? No entanto,
quanto menos racionalidade durante a expressão mediúnica, quanto menos dúvidas ou expressões cognitivas, racionais, censuras, questionamentos, o médium fizer, mais fluida será a comunicação espiritual. E é claro que isso tem uma relação direta com o desenvolvimento mediúnico. Depois de algum tempo, os médiuns conseguem diferenciar o que é um processo de projeção dele próprio, do psiquismo dele próprio, o que é um processo que envolve a comunicação espiritual. No entanto, a liberdade da expressão é fundamental para que esse desenvolvimento possa acontecer. Os questionamentos podem vir depois, mas não durante a expressão mediúnica, de maneira que essas expressões possam se mostrar e em seguida serem avaliadas, consideradas. O que será que aconteceu aqui? Né? Esse é o bom caminho do desenvolvimento mediúnico, né? E que tantas pessoas vivenciam. Vale a pena lembrar, Vasco, e as pessoas todas que nos assistem, que um estudo sobre as experiências espirituais populacional mostrou que 48% das pessoas referiu uma experiência significativa espiritual e, mais do que isso, essa experiência teve um impacto na qualidade da existência desse indivíduo, um impacto positivo. Veja, 48% de uma população referir que essas experiências espirituais sejam normais e não anômalas, como muitos ainda pesquisadores referem às experiências mediúnicas, como se fossem experiências anômalas. São experiências normais. E uma imensa parte da população mundial tem e refere essas experiências. Então, portanto, nós precisamos dar mais atenção a essas experiências e considerar o espiritual também em relação às práticas terapêuticas. Esse é um destaque fundamental, porque se o indivíduo for visto pelo profissional como uma expressão biopsicossocial, ponto, ele pode perder a possibilidade de uma interface, de um cuidado espiritual que seja relevante no processo de melhora desse indivíduo que sofre, seja uma doença ou um sofrimento emocional, psicológico, assim por diante. Vale a pena mencionar aqui que uma das minhas publicações, também que refletiram assim, um alto impacto no meio acadêmico, foi uma publicação de 2011 no Journal of Nervous and Mental Disease. Journal of Nervous and Mental Disease é um periódico inglês muito antigo e que o Ian Stevenson publicou alguns dos seus resultados de pesquisas com crianças que lembravam espontaneamente das suas vidas anteriores. E o nome desse artigo é justamente: deve a psicoterapia considerar a reencarnação? E eu mostro nesse artigo justamente os porquês que, de fato, a psicoterapia deve considerar a reencarnação. Então, enxergar e cuidar dos aspectos espirituais, dos aspectos reencarnatórios das pessoas, inclusive, que sofrem, pode favorecer uma terapêutica mais eficaz, justamente porque o âmbito espiritual também está sendo cuidado, assim como as bagagens pretéritas de passados mais antigos, remotos, de outras vidas, possam igualmente ser cuidados. A terapia por regressão de memória, que é um dos meus trabalhos na clínica como psicólogo,
e vocês verão também vídeos nesse sentido, nesses 2 sites, procura de fato contemplar essas possibilidades, especialmente para pacientes que têm fobias específicas ou transtornos do pânico, cujas causas não são localizadas na presente vida. Poxa, eu tenho um terror, um medo de barata terrível, um medo de animais com penas, ou medo de X, de Y, ou tenho um péssimo relacionamento com um dos meus filhos, ou questões mesmo, né, dificuldades do relacionamento interpessoal, etc., são indicadas a terapia por regressão de memória. Então, observar essas possibilidades e cuidar terapeuticamente do indivíduo como um todo e que abrange o seu espírito, o seu histórico espiritual, confere possibilidades terapêuticas assertivas e eficazes. Muito bem. Nós temos aqui mais algumas questões. As questões estão aqui a surgir. Vamos ver se vai dar para responder todas, mas pelo menos tenho aqui 2 que gostava de tentar responder. Claro. Então, uma delas é da Michelle Silveira. Eu penso que ela nos estará a ver do Brasil e diz-se muito bem, estudos são interessantes e pergunta, o que seriam esses muitos casos de TEA e outros transtornos que as crianças estão apresentando já desde pequenos? Teria talvez já a ligação com a mediunidade? Quando você falou o nome do transtorno, houve uma queda na nossa comunicação. O que seria TEA? TEA. Ela pergunta, o que seriam os casos do TEA e outros transtornos que as crianças estão apresentando desde pequenos, se já é uma ligação com a mediunidade? Então, veja só, as crianças, igualmente, elas percebem os conteúdos reencarnatórios, espirituais, com muito mais facilidade do que os adultos, especialmente crianças entre 3 e 8 anos de idade. Então, de fato, os pediatras, especialmente, né, que recebem as crianças para o desenvolvimento, para a observação das possibilidades fisiológicas do desenvolvimento saudável, podem sim estar muito bem e melhor informados a respeito de tantos transtornos do espectro autista. Né? O TEA, para quem não sabe, é o transtorno do espectro autista. E são várias as possibilidades de manifestações. Pode haver um componente mediúnico, espiritual? Pode haver. É interessante, eu fiz um curso na Suíça de musicoterapia, logo no início da minha carreira, há 32 anos, dedicado a crianças com autismo. E através da linguagem musical, de barulhos, por exemplo, com bexigas, sons, se estabelecia um contato com a criança. Há também a possibilidade de pensarmos num contato com a criança através da linguagem do campo espiritual. E nós não podemos deixar de considerar essas possibilidades, além, claro, dos tratamentos consagrados em relação às crianças, especialmente com transtorno do espectro autista. Mas são muitos outros transtornos que as crianças vêm apresentando atualmente. Essa sociedade muito rápida e que, infelizmente, incentiva relações descartáveis, favorece a criança, vamos dizer, receber inúmeras informações,
sem propriamente interagir com brincadeiras, né? Brincadeiras dos tempos antigos. Verdade, como é o caso da utilização do celular e do tablet, não é? Sim, excessivamente. sim. É claro que a tecnologia também ajudou muito essas crianças, especialmente nessa fase, né, de pandemia, de isolamento social, mas as crianças estão empobrecendo as capacidades de relacionamento interpessoal com tanta ênfase nos meios virtuais de comunicação. E esse é um cuidado importante, muito importante. Há um estudo na China, as crianças chinesas usam demasiadamente e há bastante tempo essas interfaces tecnológicas, online, etc. E tem um termo até popular chamado cérebro de pipoca. O que é isso? É a perda de massa encefálica de crianças e adolescentes pelo uso demasiado dessas tecnologias que envolvem a comunicação virtual e não propriamente a correlação presencial entre as crianças que aprendem a negociar, a identificar as microexpressões faciais, da boa intenção, da má intenção e tantas outras condições. Então, nós vivemos sem dúvida. num tempo... Um grande desafio para os pais. Um grande desafio para os pais hoje em dia, não é? É mesmo, não sem dúvida. terceirizem os relacionamentos. Não deem um tablet simplesmente para, durante um almoço, uma refeição, a criança não estar conectada ao núcleo familiar, que é tão importante para o desenvolvimento saudável das crianças. Né? Sem dúvida. Olha, tenho aqui uma pergunta que certamente será fácil de responder. O Hugo Girão pergunta: a mediunidade de efeitos físicos é ou será também possível de estudos deste grupo de profissionais? Essa é uma belíssima pergunta. Os efeitos físicos, eu não sei porquê, estão diminuindo e significativamente nos tempos atuais. Eu me lembro com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que no instituto que ele criou para investigação de fenômenos espirituais, como eu sempre gostei de fotografia, nos meus 16 anos aproximadamente, ele, muito próximo ao meu pai, Ney Prieto Pérez, convidava, né, a gente para acompanhar as investigações de poltergeisters. São aqueles espíritos zombeteiros. Então, tinha um espírito chamado Unhão, que se manifestava em uma casinha muito simples, na periferia de São Paulo, e que fazia rasgos no sofá, na parede, fenômenos robustos, né? Fenômenos físicos robustos, e ele procurava captar esses fenômenos, né? Eram muito mais exuberantes, eram muito mais fáceis de encontrar esses fenômenos do que atualmente. E se porventura alguém conhecer médiums que manifestam fenômenos físicos, esse é um alvo muito, muito interessante para a investigação científica com métodos rigorosos. Esse é um diferencial. Fundamental que utilizemos métodos rigorosos. E os médiums gostam de ser estudados, eles não querem ser testados. E nós não estamos aqui para testar a mediunidade, mas para compreender, para estudar, de maneira que possamos, no futuro, justamente voltando à minha fala anterior, diferenciarmos as expressões patológicas das expressões saudáveis, espirituais, em tantas pessoas, né? Interessante. Muito bem. Olha, já conseguimos responder aqui às perguntas todas. Ótimo. E realmente já estamos a ultrapassar aqui o tempo e respeitando também o seu tempo, eu gostaria, para terminarmos, eu gostaria
de lhe dar uma palavra final, se calhar uma mensagem final que queira deixar em jeito de resumo ou de outra mensagem que queira passar para as pessoas que nos estão a acompanhar. A minha mensagem final é uma síntese do que eu falei ao longo dessa hora de boa convivência entre nós, que é: considerem a possibilidade real da vida espiritual. Cuidem dessa possibilidade. E os bons cuidados envolvem também a prática individual da quietude, das boas sintonias, das boas conexões com espíritos superiores. Não estamos sós. E é fundamental que possamos considerar, eventualmente, quando atravessarmos situações dolorosas ou emocionais, psíquicas, ou mesmo fisiológicas, esse complemento espiritual como parte de um tratamento eficaz. O meu grande abraço, com imensa estima, a todos os nossos queridos amigos que participaram desses momentos, e a minha imensa gratidão pela possibilidade de estar com vocês, a convite do nosso querido Jorge Gomes e do Vasco. Muito obrigado pela oportunidade. Recebam o meu grande abraço. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Tudo de bom. Até a próxima. Seguir a luz do farol, que é para mim esta doutrina, e a paz reencontrar após vidas a errar, dar sentido à minha vida, aprender a amar. Só assim se é feliz, respeitando a natureza, e assim ter a certeza que em Deus estou a pensar. Meditando sobre a vida, e que tudo tem seu tempo. Deus tudo tão bem criou e por nós sempre esperou até chegar o momento. Sozinhos nunca estivemos, só que nem sempre entendemos, afinal quem se afastou. A nossa inexperiência não é lá grande ciência para entender o que faltou. Aprender a amar, só assim se é feliz. Toda a gente respeitando, todos envolver num manto de paz a desabrochar. Eu agora entendo, Deus tudo tão bem criou
jeito que sempre alguém nos guiou. Eu queria ser melhor, ser bondoso já de cor, de repente ser perfeito. Mas crescer não é assim, antes de ser querubim, há que moldar nosso jeito. Aprender a amar, só assim se é feliz. Toda a gente respeitando, todos envolver num manto de paz a desabrochar. Meditando sobre a vida, vi que tudo tem seu tempo. Deus tudo tão bem criou e por nós sempre esperou até chegar o momento